Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, do portal Baruch Comunicações, hoje recebendo aqui o pessoal da Cia do Café, que está em cartaz com a peça A Farsa do Advogado Patalã, no Teatro Nivaldo Santana, em Osasco. Já fala pra gente, vocês ficam até quando lá em Osasco? Bom, a gente vai, a apresentação vai de 21 a 29 de junho, sextas e sábados. Inclusive dia 21 é feriado, né? Emenda de feriado. Emenda de feriado, a peça passa às 4 horas da tarde. Então é uma programação legal, se a pessoa no feriado ir assistir a gente, né? Acho que é uma oportunidade bacana de conhecer o nosso trabalho. Legal. Bem, e a direção do Diego, que é o convidado, é a primeira vez que vocês trabalham? Como é que está sendo essa parceria? Então, o Diego, ele foi professor onde a gente estudava. Ele deu aula de interpretação pra gente. Então, a gente já conhecia um pouco do trabalho dele. Ele dirigiu um trabalho nosso chamado Nossa Senhora das Nuvens, quando a gente estava com uma turma maior e tal. E é muito legal trabalhar com ele, porque a gente tem a estrutura do cenário, que ajuda e tal, mas ele faz o trabalho mais com o ator. Ele trabalha as pequenas coisas. Às vezes, tipo, você olha para determinado lugar, ele fala assim, mas por que você olhou para lá? O que te motivou a fazer isso? Então, essas pequenas coisas enriquecem muito o trabalho. Porque é o que ele fala pra gente, né? Quando ele pediu pra gente fazer as cenas do Bruegel, várias coisas, a gente leva um monte de coisa, ele pincela uma que seria interessante para a peça. E isso pra gente é muito rico, sim, né? Porque ele faz um trabalho incrível, um trabalho de corpo e de pesquisa, né? Sim. Porque, na verdade, a peça, a Farsa do Advogado Patalã, ele colocou elementos totalmente novos. Como o Marcos falou das ovelhas. As ovelhas são um elemento, elas aparecem, os personagens falam na peça original, mas nessa elas são personagens. Fazem parte da história. É uma versão da Cia do Café. Verdade. Totalmente diferente. E o legal do trabalho com o Diego é que ele dá essa liberdade de trabalho do ator. E a gente tem essa oportunidade de levar propostas, né, que na verdade, tem essa liberdade, porque não fica limitado, né? Tem alguma coisa, ele sugere, faz, né, coloca ali pra gente uma possibilidade, mas deixa aberto e a gente tem essa liberdade de trabalho. Então, é sempre troca, sempre agrega. Uhum. E isso enriquece o nosso trabalho. E como ator, a gente não fica fazendo marca e repetindo o que ele diz. A gente tem essa liberdade de... É o ator realizador, né? O ator que faz, sim, que desenvolve, que cria. Ator criativo, sei lá, se pode chamar, não sei os nomes. Mas, enfim. Isso é muito bom, porque aí a gente tem esse link. Porque o trabalho junto, né? Tem que ter essa conexão, porque exatamente, senão é uma linguagem, assim como o trabalho, a conversa dele também com o Jerry na cenografia, são as direções e a gente tem que estar alinhado. Tudo conectado, né? É um trabalho coletivo. Isso, né? É exatamente isso. Exatamente. E a peça, assim, vocês falaram de alguns temas que a peça traz, mas o que vocês querem passar com ela, digamos assim, né? O que vocês querem provocar no espectador com essa peça? Eu acredito que a gente desperta... O texto, ele está na íntegra, é importante falar, né? A farsa a gente não tem adaptação nenhuma, é o texto na íntegra, de um autor desconhecido, então a gente poderia ter enfim, alterado. A farsa do Advogado Patalã é desconhecido. E a nossa... da forma que a gente coloca, que a gente trouxe esse processo criativo na direção do Diego Vilar, a gente acredita que, como o Fih estava falando agora há pouco, que essa possibilidade das camadas, que desde uma criança, há 10 anos, conseguir entender, é uma história de uma farsa, tem um comerciante, tem um advogado, e acontece aí uma trama, né, tal, e tem todo o desenrolar da história, que é simples, né, a olho nu, com essas camadas, né, com essas pinceladas, essas inserções que a gente fez da figura da ovelha, a gente desperta uma discussão, nosso intuito, né, esse de despertar uma, talvez discussão, reflexão,
talvez do que são as pequenas corrupções, né? A gente está vivendo cada coisa, cada hora estoura uma bomba, enfim, falando de corrupção, que para nós é um tema super atual, corriqueiro, tá aí no dia a dia, né? Infelizmente, a gente continua em muitas ações com atitudes medievais e engraçado, né? Cômico se não fosse trágico, mas na Idade Média, vivendo aquela situação de miséria, sobrevivência, né? Não, eu preciso aliviar o que é meu. A gente passa por cima de coisas que, para viver no coletivo, são básicas. Então, não consigo pensar em quem está do lado. Cada um por si, né? Lei da selva, a lei da quase. Selva, exatamente. Né? Eu imagino assim, uma Idade Média, com a peste, né, a torta direita, né, dominando tudo. Dizimando tudo. Dizimando. Como que você... cada um por si, né? É a lei da sobrevivência. E aí você tem uma coisa que você vai rir, né? Vai se divertir, mas talvez dá aquele riso nervoso de se identificar em algumas coisas que... Será que eu não me vejo, às vezes, com essa atitude, né? Passo por cima, quem ultrapassa, o que são as pequenas corrupções? Às vezes a gente critica uma atitude, sei lá... de uma outra pessoa. De corrupto, hipócrita, não sei. E às vezes a gente põe o espelho e aí as deformidades daqueles personagens, elas... É como se tivesse uma lente de aumento em cima da deformidade daqueles personagens ali da peça. E o negócio ficasse gigante. E a gente, às vezes, isso vem de encontro, às vezes, a nossas atitudes, né? E é muito louco isso aí. Talvez E a gente mostra também uma espécie de ciclo, né? Exato. A pessoa foi esperta com o outro, mas ele também está sendo passado para trás. Sim. Sabe? A gente montou assim, até que ponto você é ovelha e até que ponto você é lobo? Você realmente é o lobo? Você realmente é ovelha? Quem são as ovelhas são as hoje? ovelhas Sei lá. Quem passa a perna em quem tá certo, né? Então, a ideia Gira, né? A roda, né? Gira. Então você está aqui hoje, você faz, você gira e tá lá, né? Uma hora tá embaixo, mas uma hora você tá em cima e é sempre cíclico, né? As você coisas não está sempre em cima, né? E nunca está sempre embaixo, mas você tem que ter essa consciência, né? De quando está embaixo não se sentir o último e quando estiver em cima também não, né? Então eu acho que a peça traz um pouco dessa reflexão, disso que vocês falaram. Um momento vidraça e um momento, né? É engraçado que o Bruegel, que foi o pintor que a gente se inspirou, ele tem um quadro chamado Triunfo da Morte, que aí é a morte levando várias pessoas. E nesse quadro você consegue ver isso, porque a morte, ela tá levando o pobre, o camponês, está levando o rei, ela tá levando todo mundo. Então, no aquela fim, coisa, ninguém todo mundo vai pro mesmo lugar. Vai todo mundo pro mesmo então vamos lugar. ser um pouco mais solidários, né? Talvez. Que entra a questão do humano que você tinha comentado com a gente no começo, né? Que o humano se perde, né? E vocês acreditam que o teatro, ele tem esse papel? Vocês como companhia, como nos projetos que vocês idealizam, porque a gente, agora falando um pouquinho da questão da cultura, as pessoas às vezes confundem muito cultura só como entretenimento. E eu acho que a cultura vai além disso. É legal, a peça ela tem que entreter, ela tem que ter esse viés de entretenimento. Mas esse trabalho de reflexão, de deixar algo a mais, das pessoas serem impactadas por uma mensagem, existe sempre essa preocupação também, né? Sim. Eu vejo, falo por mim, acho que por nós. É um meio que a gente tem de colocar a nossa voz para fora. Se expressar, né? Se expressar, Claro, às vezes cada um vai fazer a sua leitura, né? A gente não tem pretensão de ser uma coisa didática, pedagógica, né? Mas isso é que é legal, porque nada fica fechado, né? A gente lança uma ideia e a gente acredita nisso. O teatro é uma linguagem para a gente expressar. Sim. Né? E a gente tem... É um local que você consegue fazer isso, né? É muito democrático também. Então, é um caminho que a gente pode... É um espaço de relacionamento, né? Sim, de acolhimento, de trocas, né? Exatamente. Bem, e outra questão que eu sempre gosto de comentar e de falar, porque eu sei da importância que é a questão do apoio cultural, né? Para essa temporada, para a companhia, vocês têm apoiadores culturais? Como é que está isso? A gente tem. Na verdade, a gente decidiu fazer com a cara e a coragem e a gente participou de um
desse edital de Osasco, que na verdade é para ocupação de espaço. Então, ok, a gente conseguiu espaço, paga-se um valor e tudo certo. E a gente tentou participar de um outro edital, não fomos contemplados, mas nem por isso a gente deixou de fazer. Então, a gente começou a correr atrás com a cara e a coragem. Então, a gente foi atrás de pessoas parceiros, felizmente, né, a gente conseguiu apoio de empresas, por exemplo, a parte do cenário, a gente teve apoio tanto na parte da criação, né, com o Jerry, teve a parte também de empresas que, porque toda a estrutura de metal, madeira, tecidos, então conseguimos estrutura, conseguimos os tecidos para fazer o que precisávamos. Se vocês quiserem citar nomes, fiquem à vontade. Ótimo, no final a gente faz a citação. Bom, já vou falar aqui, a ADTEC, que fez super parceria com a gente na estrutura, né, do cenário, de metais e solda, que é um trabalhão. Agradeço Fernando e Adriana, super obrigada, com certeza eles vão ouvir esse agradecimento. Obrigadão, porque sem esse trabalho não seria possível. O Jerry Mengarda que fez, né, toda a parte de criação e também colocou a mão na massa, Rony, enfim, tem um monte de gente aí envolvida que a gente ia ter que ter uma lista aqui gigante, mas eles sabem da gratidão, assim, né, que a gente tem por essa doação deles mesmo. A parte de figurino, a gente teve o ateliê da Neide, que ali na Vila Mariana, que fez pra gente grande parte do figurino. A gente trabalhou com tecido, ela fez pra gente, né, toda a parte de costura e tal. A Thelma Weihembe, super parceira nossa, né, que super ajudou, super apoiou, né, também, parte da família já, da Companhia do Café. É a mãe da Bruna, beijo mãe. Ajudou bastante também nessa parte de figurino, beijo mãe. A gente tem a parceria do Café Mineiro, que a gente conseguiu aí com eles também parte de alimentação pra gente, nos dias de apresentações lá no Belém, que a gente estava com uma outra apresentação. E também nos dias lá no Nivaldo Santana também tem um efeito surpresa aí, que eles também participaram com doação. Quem for lá vai poder conferir. Que mais? Tem mais parceiros aí? Deixa eu ver. Acho que o próprio local onde a gente ensaia, né? Sim. A Fábrica de Cultura, que é até bacana falar isso. É um local que a gente pode ensaiar, porque como companhia a gente não tem o espaço para ensaiar. Sim. E a Fábrica de Cultura lá do Belém é um local que a gente sempre... seguro, tranquilo, a gente pode ir, a gente marca de ensaiar, e é um local bacana que tem bastante coisa voltada para arte. Sem burocracia. Sem burocracia, a gente vai para ensaiar e é um local bacana acolhedor que a gente encontrou para ensaiar também. Tem ensaio aberto lá. Sim. Aqui também no Cacilda Becker, ali no teatro. Na Rua Tito? Isso mesmo. O pessoal ali é muito gentil com a gente consegue ensaiar de vez em quando ali. Uhum. Ali o espaço também, a Biblioteca Mário Schemberg. Também, que a gente também pode ensaiar lá. Que pra gente, como diretor, mora aqui na Lapa, então a gente ótimo. quer facilitar também, né? Porque também o trabalho do Diego, enfim, a gente tá aqui batalhando, ele também, super parceiro nosso, aceitou esse desafio de dirigir a gente. Também apoiador. Sim. Enfim, gente. Assim, a família, né? Além do apoio que a gente teve, as nossas famílias estão ajudando em muitas coisas. Assim, a gente precisa carregar cenário e tal, né? Alguém vai lá e o Fernando, né, levou nosso material, foi lá no Brás, levou material. E nós também aqui, né? Cada um aqui tem, além de atores, nós temos outras profissões. Então, tá cada um aqui cuidando da comunicação, cuidando do figurino, cuidando correr atrás de alimentação, enfim, de tudo, Fazendo né? café para levar no ensaio. Fazendo café para levar no ensaio. Aí tem Linhas do FI também, que... Linhas do FI. Que também tá ajudando, né? Parte de cenário também ajudou. Era isso que eu ia até comentar. Porque no início da nossa entrevista a gente começou a falar de alguns assuntos de cultura, né? Aquela questão cultural. E agora a gente está voltando e eu queria entrar um pouco mais nessa questão, até para conscientizar. Porque às vezes a gente vai num espetáculo e assiste um espetáculo e vê tudo muito bonito. E a gente sai impactado, que maravilhoso. Só que às vezes a gente não se depara o processo que foi até chegar lá. Né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque hoje, por exemplo, a formação do ator,
Às vezes a gente tem profissões, né? O rádio, a televisão, o teatro, o cinema, são profissões que muitas vezes as pessoas que entram, né? Elas entram e só veem o glamour que a profissão tem. Eu não sei que onde não elas tem enxergam o glamour, né? Mas, enfim. Quer dizer, porque eu vou estar em cima de um palco, eu vou receber os aplausos, eu vou aparecer na tela grande, ou né, ou na novela, ou eu vou estar numa emissora de rádio, fazendo um programa. Mas eu queria que vocês comentassem sobre essa formação do ator, que hoje o ator ele precisa disso. Ele não é só o glamour, que tem todo um processo de formação e que, na verdade, ele precisa ter outros elementos, né, para compor esse ator. Então, a gente sabe que hoje a gente tem que ser multifacetado, um multiartista, multitarefas. Sim. Né? O café, que nem a Bruna tinha falado, significa força, vitalidade, e isso define bem a gente, porque se não tivesse isso, seria muito difícil. Seria muito difícil, porque desde o início, né? a gente... É muito não que a gente recebe, sabe? É só não, praticamente. Praticamente, é muito não. É só não. E a gente tem esses apoiadores, mas assim, porque a gente foi atrás, a gente insistiu, a gente bateu em porta, falaram não dá, sabe? Até mesmo para ensaiar, que nem a Bruna citou da fábrica, a fábrica de cultura. É muito difícil, às vezes, a gente conseguir um lugar para ensaiar. A gente conseguiu esses espaços, mas a gente já ensaiou em parque, a gente já ensaiou em praça, sabe? E então você tem que ter muita força, tem que ter muita dedicação, porque senão você não consegue. É aquilo que a Bruna disse, né? Que geralmente é 10% de talento e o resto é você correr atrás, é divulgar, é as mídias, é o que você faz. Também não adianta a gente fazer algo lindo, maravilhoso e ninguém saber do que está acontecendo, ninguém lá assistir. Então, realmente hoje em dia está cada vez mais as profissões também. A pessoa tem que atuar, também tem que fazer um pouco de produção para saber como que se desenrolar um pouco ali, no figurino. Pô, aqui tem 4, mas se for ver cada profissão de cada um que está fazendo aqui na peça, né? Quantas áreas a Fabi, a Bruno, o Fih, até eu também. Então, e hoje em dia é muito disso, né? Como você disse, né? A multidisciplinaridade, né? A pessoa tá... Multitarefa, tá cada vez mais e saber que é daí para mais, né? Cada vez tem que se virar mais e... Principalmente porque a gente tá fazendo... a gente começou, a gente conseguiu esses apoios, essas pessoas que têm nos ajudado, mas a gente tá fazendo por conta própria. Então, produção a gente está fazendo, como eu falei, comunicação, figurino, tudo. Isso, assim, é mais cansativo, é mais puxado, mas eu acho que assim, a gente aprendeu muito. É um crescimento, é uma coisa que você fica... É o que você falou também. Às vezes você faz uma peça, alguma coisa, mas você está atuando. Quando você está nos bastidores também, nossa, é uma outra visão que você tem. Porque você aprende um pouco de cada coisa. Até de contar com a equipe, né? A gente estava precisando, por exemplo, eu fiz essa parte da trilha sonora, mas não teria como eu tocar enquanto eu tô atuando ali, porque seria algo muito difícil. Até pensei em fazer isso, eu tô no palco, aí eu vou ali pra coxia, toco. É ruim. Possível. Então apareceu aí essa alma aí. O Wilson do Vale tá colaborando com a gente. Um abraço também. É isso aí. O Wilson é o mais novo integrante aí que veio pra ajudar a gente. Parte então, técnica, né? Ficaria bem mais difícil. Ou até, tipo, a gente teria que tirar alguma trilha ou algum efeito que aparece em alguma cena. Porque não daria pra tocar isso. Então a gente precisa de cada pessoa. É coletivo, né? É coletivo. A gente vai multiplicando. Porque, por exemplo, se você pensar em toda uma estrutura, né? A gente estava comentando isso hoje um pouquinho. Pensando em venda de convite, bilheteria. Aí você tem que ter uma pessoa pra ficar na bilheteria, uma pessoa pra ficar no som, uma pessoa pra ficar... Como? E aí a bilheteria. Quem vai assistir? A gente tá começando. Então, primeiro, né? A família, né, tem os primeiros, né, que vão lá para assistir, enfim, a gente conta aí com a participação, né, mas esse trabalho que a gente tem de correr atrás de tudo e ficar pensando, poxa, aqui, se isso aqui der um problema, porque você tem que, né, prever algumas coisas que pode acontecer no meio do caminho, e a gente não tem uma verba, né, destinada para isso, então esse trabalho de todo mundo pôr a mão na massa, e é desgastante sim, seria muito mais
não sei se mais legal, porque a gente também aprende muito, mas... Seria talvez mais tranquilo. Mais tranquilo, mais como cômodo, ator, chega lá, faz ator, a sua cena, tal, vai, desenvolve o trabalho de pesquisa, mas esse trabalho de bastidor de produção mesmo, que todo mundo tá, de uma forma ou de outra, envolvido, correndo atrás, exige outras... qualidades, né? Igual você está falando, o ator que é multifacetado mesmo. Habilidades. Habilidade, relacionamento, contato, não pode ter vergonha. Como assim vergonha, né? Existe essa palavra, ator não pode ter vergonha, mas você fala, tá no palco, ok, mas aí eu vou chegar lá, vou pedir um apoio, perguntar se pode. A gente vai perdendo, isso vai acabando, porque não tem essa, você não tem opção. Perdendo, não, você vira cara de pau. Porque é isso, e aí, só que uma coisa que eu acho muito interessante, né? Porque quando você abraça isso, eu digo por mim, sei lá, vamos vender, a gente fez as camisetas aí, faz propaganda, gente, sim, as camisetas foi uma super forma de a gente ter recursos, então, lá no nosso Insta, vocês podem, depois a gente vai passar aí o contato, quem quiser, para poder adquirir, que foi uma forma que a gente conseguiu de também levantar uma verba e tal, para mobilizar algumas coisas, e aí você fala, eu vou chegar, eu vou oferecer uma camiseta, poxa, eu, nas vendas, pra mim, eu sou super... Mas não, isso aqui é uma causa, isso aqui eu tenho algo para poder fazer, tenho um objetivo maior, então isso te motiva. Pela camiseta. Não é mais que você vai, né, grandes magazines e você encontra talvez preço semelhante, mais barato, mas isso te motiva, e aí você vai, tem coisas que você nem lembra mais que você tinha vergonha. E você pensa, é um projeto, eu quero que ele aconteça, né? É isso aí. Então, a gente corre atrás, ele vai acontecer. Bem, pessoal, já que a Fabi comentou, passa os canais de interação que vocês têm, quem quiser saber mais informações sobre a Cia do Café. As nossas redes sociais, o Instagram, que é @aciadocafé, tem um azinho na frente, @aciadocafé, Facebook também, a gente tem o nosso site também, que é aciadocafé.wix.com/teatro. Mas pelo Face, pelo Instagram, você a gente tem. Todas então, as redes sociais. O Instagram e o Face, a gente tem todas as informações, tem lá. Cia do Café. @acia do café. @acia do café. Isso. E tem o nosso e-mail também, que é aciadocafé@gmail.com. E vocês estão... passa de novo o serviço da peça. Os dias, horários, aonde que é? Dias 21 e 22, 28 e 29, né? Sextas e sábados, Teatro Nivaldo Santana, às 16 horas, lá em Osasco. Esperamos você, classificação livre, você, toda a família, lá para nos prestigiar. É isso aí, que mais? Bacana. Valor do ingresso, R$20. Né? Pode ir lá, os ingressos a gente já está disponibilizando a partir dessa semana, a partir de quarta-feira a gente vai ter já ingressos disponíveis, então fiquem ligados lá nas redes, a gente vai divulgar, tem o link para adquirir o ingresso, facilitar para todo mundo. Legal. Isso. Bem, mas para terminar essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, que é muito bom falar de teatro, cultura, né, arte, queria trazer outro tema, outra reflexão para vocês. Que estão começando agora, se envolvendo nesse universo, né, da produção teatral, o quanto é importante a cultura na formação do indivíduo, na formação das pessoas, porque infelizmente a gente vive hoje num país ou num momento onde a cultura não está sendo valorizada, onde as pessoas têm aquela impressão, e a gente até brincou, mas o que você faz, Bruna? Eu sou atriz, tá, mas o que você faz? O que você faz? Você trabalha no quê? Né? Como se atriz, ator não fosse, né, uma profissão. E como é que está inserido esse ator hoje em dia, né? Os atores hoje estão sendo muito, eu acredito muito pela falta da informação de qualidade. O que falta muito é informação. As pessoas estão comprando informação, sabe, aleatoriamente, sem pesquisar, sem buscar. Por exemplo, as leis de incentivo, as pessoas falam sem conhecer as leis de incentivo. Verdade. Fala muito da Lei Rouanet, que agora está tendo essa mudança. Me parece que algumas companhias estão achando legais essa mudança que houve, mas as pessoas falam muito mal da Lei Rouanet sem saber como funciona, achando que as leis de incentivo dão dinheiro para o artista, quando a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a figura do ator, da atriz, né, essa questão das leis de incentivo, da importância da cultura na formação do indivíduo. Isso que você falou já aconteceu de uma conversa, né?
Ator, atriz, aí você fala, mas você assiste filme, não assiste? Você assiste teatro, você assiste um musical. Você, né, se a gente não fizer esse trabalho, você não vai ter o seu, entre aspas, entretenimento. E eu acho que isso é muito importante, assim, porque todo mundo tem um papel. E o nosso papel é esse. Se não existir ator, não existir produtor, não existir músico, não existir dançarino, a vida vai ser muito chata. Você vai pro seu trabalho, você vai pra sua casa, aquela coisa... Poxa, sabe, eu poderia estar assistindo uma apresentação de dança hoje, que também é um movimento que a dança, o circo, todos têm o que falar, né? É, fato. Fico pensando quando a gente fala de formação de público, né? Sei lá, peças teatrais que você entra, você fala eu já fui assistir 5 pessoas na plateia. E aí dá aquela tristeza, né? Assim, o trabalho excelente dos atores, e aí você já tem noção de tudo, ou parte, né, do que eles passaram ali, e aí você chega na plateia e não tem público. E é triste, e eu acho que também se a gente se acomoda nesse lugar, não muda. É difícil, parece que você fala, mas nós somos quem? Uma meia gota no oceano, sei lá. Mas somos, e aí cabe a gente tomar essa responsabilidade, né? Porque também ser ator, ser atriz e ter um título e não batalhar, cada profissão vai ter os seus precalços, vai ter suas dificuldades. Não é fácil porque a gente precisa, né? Deveria contar muito com, né, mais leis de incentivo e tal. Por exemplo, a gente participou de um edital, começamos agora, né, efetivamente de uma maneira independente e tal, mas muita gente tentando fazer, né, e pouco recurso, pouca... E muita gente que já tá também. E tem muita gente que tá e não largou, né, daquele... Tem, enfim... Para os pequenos, assim, para os pequenos grupos, é muito difícil. E tem muita coisa boa sendo produzida, né? Muito, então a gente fala, existe assim, se você não tivesse nada, seria falar, não tem nada, então por isso que não tem, né, lei de incentivo, porque não tem o que produzir. Mas tem muita gente fazendo muita coisa boa. E o temor maior é que, por falta desse incentivo, as pessoas parem de fazer. E aí que você fica, a gente não pode parar, e é difícil tirar força, né, também. Também acho que é uma questão muito cultural. Eu gosto muito da Elke Maravilha, e ela falava uma coisa que, assim, eu acho muito interessante, que o país que não investe em instrução, né, em educação, não sabe o preço da ignorância. E você vê países, né, que desde do colégio e tal, se você não está fazendo teatro, você pelo menos vai assistir o teatro na escola. Uhum. Aqui... são raras exceções que você vê que tem um teatrinho na escola, que tem a leitura de texto, sabe? Eu acho que se a gente tivesse isso, por exemplo, na escola pública... Desde a raiz, né? Sim, desde o início, sabe? Acho que já seria um baita de um incentivo, sabe? Para as pessoas quererem aquilo, se desenvolver através daquilo, criar políticas públicas para isso. E a partir daí, elas continuarem, né? Porque também se você tem isso, aí chega uma hora, mas eu vou fazer o que agora? É só um despertar, né? Seria um despertar. Se tivesse esse despertar nas escolas, seria muito Porque bom. Tem gente que vai assistir a gente... E mesmo quando a gente estava no curso, que foi pela primeira vez no teatro. E às vezes você vê, tipo, uma pessoa de 40, 60 anos. Como uma pessoa de 40, 60 anos foi a primeira vez no teatro? Tipo, é legal. Pelo menos foi, né? Antes tarde do que nunca. Mas você vê que essa pessoa ela poderia ter tido oportunidades para ir antes. Esses movimentos, sejam os pequenos grupos que estão começando e fazendo, é interessante porque é como esse caso do pessoal que tem 40, 60 anos e nunca foi no teatro. Então, a gente tem cada vez mais marcar a presença desses nichos culturais, seja o teatro, seja a dança, para mostrar que aquilo é válido e que aquilo é, comercialmente falando, é interessante, porque a pessoa que vai no teatro, vai assistir, ela tem que colocar gasolina no carro dela, ela tem que se locomover até o lugar, ou pegar um ônibus, ou comer alguma coisa em frente no lugar, seja até o pipoqueiro que aparece ali para vender pipoca. Então, a cultura, o teatro, ela fomenta a economia, ela é interessante, não dá para deixar de lado disso. A gente tem que cada vez mais fazer nossa parte e
mostrar para as pessoas que isso é interessante. Exatamente, né? Aquilo que a gente fala, a indústria da cultura, né? Quer dizer, uma peça, direto ou indiretamente, quantas pessoas estão aliadas, né? Quantas pessoas, às vezes, têm aquele emprego, né? Sim. Tem aquela... Então, quando você tira isso, né? Essa indústria da cultura, num país que tem 13 milhões de desempregados, você não fica complicado. E a Bruna, no início, ela falou uma coisa, a questão, por exemplo, das pessoas não darem importância para a cultura. Mas aí você pega as pessoas que ficam o dia todo no YouTube assistindo vídeo. Que é uma forma de cultura, Sim. que é uma produção audiovisual. Filmes, séries, séries e desenhos. tudo, quer dizer, é por isso que eu falo, a informação de qualidade, ela tem que chegar para as pessoas têm que entender a importância da cultura, da educação, o que são leis de incentivo, o que é a função do ator, né, social do ator, a importância. E pena que o tempo nosso é curto, porque aí eu A gente gostaria vai de mais ficar, um café, né? Café, gostaria de ficar horas e horas, porque é um assunto que não termina, né? E muito gostoso de se falar, de cultura, de educação, teatro e outras linguagens envolvidas. Mas quero agradecer demais a presença de vocês, né? A gente que agradece. Da Opa, CIA do né? Muito Café, obrigada. trazendo esse conteúdo rico aqui para o nosso ouvinte da Baruch. Reforço o convite, dia 21, 22, 28, 29, aonde, que horário e a peça? Bom, dia 21, 22, 28, 29, no Teatro Nivaldo Santana, às 4 horas da tarde. Classificação livre, os ingressos R$20. Em Osasco. Em Na Osasco. cidade de Osasco. Isso mesmo. Obrigado, pessoal, e sejam sempre bem-vindos aqui na Baruch FM. Obrigada. Obrigado.